Glória a Deus. Boa noite, pessoal. Quem está com fome por mais de Jesus hoje? Fica de pé onde você está. Você que está com fome por mais de Jesus. Eu sei que o Dudu acabou de nos levar em oração. A gente vai orar mais uma vez, porque orar muito nunca é possível. Amém? Erga suas duas mãos para o alto e fala assim: Espírito Santo de Deus. Bem forte. Espírito Santo de Deus. O Senhor tem liberdade. Eu te dou permissão hoje à noite. Me confronta com a tua verdade. Me conforta com o teu abraço. Acima de tudo hoje, Deus, eu quero sair transformado. Me transforma, Senhor. Aumenta a minha fome por Ti. Em nome de Jesus. Se você ama Jesus, dá uma salva de palmas onde você está para Jesus. Glória a Deus. Antes de você sentar, você vai fazer uma coisa. E eu quero que você faça isso de verdade, tá bom? Você vai olhar nos olhos de alguém perto de você, até ficar super awkward. Beleza? Tem que ser bem constrangedor, senão não é legal. Legal é quando o negócio fica estranho. Pode cortar o teclado. Olha só. Olha para os olhos dessa pessoa. E você vai profetizar sobre essa pessoa, tudo bem? E você vai falar assim: olha, eu declaro que Deus tem mais para você, por isso, mais fome do Espírito Santo. Profetiza essa pessoa agora. Agora dá um abraço a essa pessoa. Amém. Pode se assentar onde você está? Abra aí comigo em Lucas 9. Lucas 9. Quantos aqui foram abençoados ontem à noite pelo Andy Bird? Cara, eu sei que o Andy, eu conheço o Andy há um tempo. Eu sei que aquilo que ele está falando é do fundo do coração dele. Pode até parecer, pô, o cara está falando porque ele está aqui com um bando de brasileiros na frente dele. Mas eu realmente acredito naquilo que o Andy está falando. Eu sei que ele realmente acredita naquilo. Quantos estão sentindo que Deus está fazendo alguma coisa diferente na nossa nação? Talvez você esteja longe da nação, mas eu tenho certeza que você está conectado com aquilo que Deus está fazendo. E sabe, tem uma canção que, pode ficar tranquilo que eu não vou cantar. Mas tem uma canção que eu lembro quando eu fui pastor de jovens numa igreja negra americana em North Carolina por um tempo. E domingo, eu amava domingo, eu fazia os cultos dos jovens no sábado e também na quarta-feira à noite. Mas domingo eu ia, porque tinha o coral, eu tinha aqui porque era parte do meu job description, mas fora isso, eu ia para o culto e tinha um coral e tinha uma canção, aqueles coralzão de negão, e eles falavam assim: Deus, seja o que for que o Senhor estiver fazendo na face da terra, não me deixa de fora. Era a música que eles cantavam. E cara, eu lembro isso aqui, 2003, 2004, 2005, eu cantava toda vez e falava: Deus, eu não sei o que o Senhor está fazendo na face da terra, mas seja o que for, Pai, não me deixa de fora. E eu lembro de escutar histórias daquilo que Deus... Sabe, eu cresci em São Paulo, eu sou nascido e criado em São Paulo. Eu lembro que eu sou uma criança da década de 80. E quando sei lá, 3, 4, 5 anos de idade, eu lembro de diversas cruzadas de Carlos Anacondia. Quem aqui já ouviu falar de Carlos Anacondia? Tá, eu lembro uma vez, talvez com 5 anos de idade, meu tio passou em casa, ele falou assim: ó, a gente está indo lá para o ginásio do Ibirapuera, e Carlos Anacondia vai estar pregando. Pela primeira vez na minha vida, eu vi uma pilha de cadeiras de rodas. E as pessoas iam para frente, sendo empurradas. Carlos Anacondia punha as mãos, pulava da cadeira de roda. Quando eu vi aquilo lá, eu falei assim: Deus, alguma coisa mexeu no meu coração. Com 5 anos de idade, eu falava assim: Deus, é isso que eu quero. E eu escutava das histórias do avivamento que aconteceu na Argentina na década de 80. Depois, na década de 90, eu comecei a escutar, eu tinha uns primos mais velhos. Eles falaram para mim assim: Theo, a gente está indo lá para o Canadá, lá em Toronto, numa igreja chamada Vineyard. Alguém já ouviu falar da igreja das Vineyard aqui? Tá. E eles falaram assim: cara, está acontecendo alguma coisa explosiva do Espírito Santo.
é isso, 94, 95, 96. Esses meus primos foram para lá, eles voltavam me contando as histórias. E eu ficava assim, uau, Deus, eu nunca fui para essas reuniões da Vineyard em Canadá, mas eu comecei a escutar os relatos daquilo. E eu falava assim, Deus, o Senhor está fazendo coisas na Argentina, o Senhor está fazendo coisas no Canadá. E eu lembro depois, mais tarde, quando eu estava no colegial, começou um mover aqui no estado da Flórida, em Pensacola. Quem lembra desse mover de Deus? Em Pensacola. E eu lá longe escutava, cara, Deus, o Senhor se moveu lá na Argentina, lá no Canadá, agora lá na Flórida. E eu estava cantando, falando assim, Deus, seja o que for que o Senhor estiver fazendo nesse exato momento, ao redor do mundo, não me deixa de fora. Cara, e se você, sabe, e só de pensar que eu creio com todo o meu coração que Deus está começando algo que é incrível. Eu até me atreveria a dizer que nós estamos no começo de um mover de Deus que vai ser nessa mesma dimensão desses moveres que eu falei, mas vai ser no Brasil. Quantos acreditam nisso? E quando eu falo que vai ser no Brasil, não é só geograficamente no Brasil. Você, que nem o Rafael Conrado acabou de compartilhar, sabe? Você é um brasileiro. Você é aquele que exporta brasa. Cara, eu não sei você, mas eu estou num lugar, ultimamente eu tenho falado, Deus, eu não sei quando a tua presença vier, mas quando o Senhor vier com o bastão, quando o Senhor vier com a capa, assim como Elias jogou a capa sobre Eliseu, eu quero me encontrar pronto. Quantos querem se encontrar prontos para serem usados no mover de Deus? Lucas 9 é uma passagem que no início desse ano o Senhor começou a falar comigo. E eu orava sobre 2019, falando, Deus, eu não sei o que o Senhor tem para 2019, mas eu quero me encontrar pronto. Eu tenho falado isso para a galera do Dunamis, em parte de uma das minhas mensagens no final de 2018, cara, a gente tem que ser encontrado pronto. Sabe, todos nós temos questões que nós temos que, lidar com o Espírito Santo. E seja qual for a tua questão, hoje, sabe, eu quero falar com você que mais do que algo para você fazer, o Espírito Santo está interessado em algo para você ser. Sabe, eu estava pronto para fazer uma lista para 2019, eu estava de férias com a minha esposa, com meus filhos e com os meus sogros, a gente estava tudo na praia no final do ano, e eu estava pronto assim, para anotar e fazer toda a minha lista daquelas coisas que eu falei, Deus, esse ano 2019, eu vou atacar essa lista aqui, eu vou matar esse negócio e vamos fazer alguma coisa para valer, Deus. E eu senti o Senhor falando para mim, não tem a ver com algo que você tem que fazer, tem a ver com aquilo que eu quero que você seja. Fala comigo, ser é melhor do que fazer. Porque se você sabe, você já parou para pensar que Deus te fez um ser humano e não um fazedor humano? E é por isso que, sabe, o Senhor está querendo falar sobre algo que é sustentável. Eu estava conversando há um tempo atrás com um dos pastores da Bethel Church, e um deles é bem próximo da gente, e ele falava assim, Theo, ele veio para pregar no Dunamis, e ele falou assim para mim, Theo, sabe, o que Deus está querendo fazer aqui é uma coisa incrível, mas eu quero te dar um conselho. Eu falei, qual que é? Construa de maneira sustentável. Eu falei, pô, mas beleza, mas o que você está enxergando? Ele falou assim, não, eu vejo que vocês estão fazendo isso, mas eu quero só te encorajar a continuar fazendo isso. Eu falei, como que é isso? Ele falou assim para mim, seja sempre maior por dentro do que você do que é por fora. Assim, se você conseguir sempre controlar o teu crescimento para nunca ser maior do que aquilo que você tem dentro de você, você sempre vai ser sustentável. Você nunca vai ser pego no momento onde você está fazendo o ministério na força do teu braço. E daí você não vai ter que manipular coisas, porque você está sempre dentro do raio da jurisdição da graça que eu te dei. Faz sentido o que eu estou falando, gente? E tem a ver com você ser antes de fazer. Sabe, nós estamos falando sobre o mover de Deus, nós estamos crendo que o Senhor está usando o Brasil para esse mover, e eu creio nisso, com certeza. Eu creio que nós estamos literalmente a um despertar de ser a nação que vai liderar o mundo cristão na onda de missões, na onda de plantação de igrejas e etc. Nós somos 60 milhões de evangélicos no Brasil. 60 milhões de evangélicos, praticamente 1/3 da nação é evangélica. A única coisa que a gente precisa é renovar a mente.
São evangélicos que têm uma mente renovada. Romanos 12:2, a transformação vem pela metanoia. Se a gente começa a pensar certo, que nem o que o Conrado estava falando aqui, é exatamente isso. É a gente começar a mudar a nossa mentalidade. Eu creio que, sabe, é disso que quando o Senhor estava falando comigo sobre, eu quero que você seja mais do que você faça. Eu falei, Deus, o que o Senhor quer que eu faça, então, ou que eu seja? E eu falei, Deus, eu sinto que o Senhor fala que eu tenho que ser o melhor marido. Eu sinto que o Senhor está falando que eu preciso ser o melhor filho, que eu preciso ser o melhor pai, que eu preciso ser o melhor pastor, que eu preciso ser o melhor líder. E baseado naquilo que eu tenho como meta, daquilo que eu quero ser, eu vou aplicar então disciplinas que vão me ajudar a chegar a ser. Agora, eu vou fazer em cima daquilo que eu quero ser. Faz sentido? Quantos aqui entendem que Deus tem, sabe, algo para você ser hoje? E tem a ver com uma chave que Ele quer virar nas nossas mentes. E entrando para esse ano 2019, eu estava lendo Lucas 9, o Senhor começou a falar comigo sobre a multiplicação de pães e peixes. No começo de Lucas 9, se você tem isso aí aberto, versículo 1, Jesus, Ele chama os seus 12, Ele diz assim, convocados 12, deu-lhes poder e autoridade. Fala comigo, poder. Essa palavra poder é literalmente, no grego original, é o dunamis. Fala comigo, dunamis. Se você não sabe o que é dunamis, dunamis é o poder explosivo do Espírito Santo através de sinais e maravilhas. Sabe, a parte da grande comissão fala que estes sinais acompanharão os que crerem. Você lembra dessa parte da grande comissão? Quantos aqui são crentes? Tá. Se você crê em Jesus, levanta a mão. Tá bom, você é crente, tá? Então, a palavra fala, esses sinais acompanharão os que crerem. Então, na verdade, não é que a gente está correndo atrás de milagres. A gente não está correndo atrás de curas. Na verdade, as curas e os milagres estão nos seguindo, porque a gente crê. Faz sentido o que eu estou falando? Então, é isso que eu quero dizer quando a gente fala sobre viver o sobrenatural de uma maneira natural. Qualquer lugar que você vai, você deixa o Espírito Santo começar a agir através de você. E olha só, ele fala assim que ele convocou os 12 e deu-lhes poder e autoridade. Fala comigo, autoridade. Essa palavra é exousia. Fala comigo, exousia. E literalmente significa jurisdição. Então o que Jesus está falando para os seus discípulos é, eu vou trazer uma transferência de unção. Eu vou te dar poder e vou te dar uma jurisdição. Eu te dou autoridade. Então aqui você que está morando aqui na Flórida, você sabe que o policial de Georgia não consegue vir aqui e prender. Ele não tem jurisdição no estado da Flórida. Os únicos que têm a jurisdição no estado da Flórida é a polícia da Flórida. Faz sentido? Então, da mesma maneira, o Senhor Jesus está falando assim, olha, eu te dou jurisdição. Agora, aonde que seria a jurisdição que Deus está nos dando? Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, o que inclui Flórida. Faz sentido o que eu estou falando? O que inclui Brasil. Obrigado, Samuca. Melhorou, né? Agora sim. Então, fala comigo poder. Fala comigo autoridade. Sobre todos os demônios para curar doenças. E também os enviou a pregar o reino de Deus. Fala comigo, reino de Deus. Sabe que Jesus, ele não veio pregar o evangelho da salvação? Jesus não veio pregar o evangelho de amor. Eu duvido se achar em algum lugar nos 4 evangelhos que Jesus veio pregar o evangelho do amor. Eu duvido se achar em algum lugar nos evangelhos que Jesus prega o evangelho da justiça social ou o evangelho da paz. Jesus, toda vez que fala sobre aquilo que ele prega publicamente, fala evangelho do reino. Agora, você pode pensar, Theo, mas que heresia é essa que você está pregando? Segura comigo aqui. Existe salvação dentro do reino, concorda comigo? Existe amor dentro do reino, existe paz dentro do reino, existe justiça social dentro do reino. Sabe, a verdade é que se a gente não começar a pregar o evangelho pleno, que é o evangelho do reino, nós estamos dando só uma parte daquilo que Jesus veio pagar o preço para nós termos. E quando você só prega salvação, sabe o que é isso? Isso incute nas pessoas. Olha, vem aqui ser salvo. E cara, eu não tenho nada contra apelo de salvação. Eu me converti no apelo de salvação quando eu era criança. Na igreja, fui pra frente, atendi um apelo. E a tia da escola dominical falou, Theo, faz comigo essa oração. E eu repeti com ela a oração de entrega. E foi lá que eu nasci de novo.
Então não tenho nada contra, sou totalmente a favor. Só que o que eu tenho contra é a mentalidade que Jesus veio só salvar. Não, Jesus veio reinaugurar o reino de Deus na terra. Aquilo que Adão deixou a peteca cair lá em Gênesis 3, Jesus, o segundo Adão, veio para reinaugurar. Agora, por que isso é importante? Porque se você não entende que o estabelecimento do reino de Deus, o estabelecer daquilo que era o Éden como forma original, é o propósito da segunda vinda de Cristo, para você e para mim seria a coisa mais coerente nós nascermos de novo e procurarmos uma maneira de nos matar. Se é só isso, eu quero ser salvo. Então, o que a gente prega quando a gente só fala de salvação? A gente fala, se converta, tem uma cadeira cativa no céu e fica aí sendo evangélico. Bota tua bunda numa cadeira evangélica, cai de uma igreja e fica vindo todo domingo, cara. E o que isso acontece? Acontece que a gente tem megas igrejas evangélicas que não estão transformando cultura. Fala comigo, cultura. Sabe que Jesus, quando ele fala em Mateus 16 que sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja, a palavra que ele usa lá não é igreja, você sabia disso? Ele usa eclésia, faz sentido? Ele não falou sobre essa rocha eu edificarei minha sinagoga. Ele não fala sobre essa rocha eu edificarei meu templo. Ele usa a palavra eclésia, que nada mais era do que um termo político naquela época, na era dos romanos. César em Roma tinha sua eclésia. E a eclésia de Roma era nada mais do que uma agência cultural, onde César tinha então como se fosse sua polícia cultural, que ia por toda a extensão do território romano, incutindo a cultura de Roma. A glória de Roma não era matar as pessoas. Eles conquistavam aquilo que seria talvez a Turquia nos dias de hoje. Eles não tinham uma glória de matar e exterminar o povo. A glória deles era, eu conquisto você militarmente, mas eu faço você comer como os romanos, se vestir como os romanos, educar teus filhos como os romanos. A glória deles era, eles estão submissos à nossa cultura. Jesus olha aquilo e ele fala assim, é isso. Ele consegue enxergar a compatibilidade muito mais no linguajar político do que religioso. E ele fala assim, olha, eu preciso como se fosse o hardware de Roma, era aquilo que era compatível ao software do reino de Deus. Ele fala assim, eu pego isso aqui e falo para você, olha, eu vou construir minha eclésia e eu te darei as chaves do reino. Fala comigo, chaves. É a autoridade. O que Jesus falou assim, olha, a igreja é minha. Por isso que eu estou falando, cara, quando a gente se preocupa com o reino de Deus, Deus fala, deixa que eu cuido da igreja. Eu te dou as chaves, vai lá, tudo que você ligar na terra, será ligado no céu. Tudo que você desligar na terra, será desligado no céu. Você se preocupa em expandir o reino. Sabe por quê? É o interesse de Jesus quando ele veio aqui, estabelecer o reino. Por isso que ele fala, olha, sabe, Nicodemos, João 3, foi a vez que Jesus fala publicamente sobre nascer de novo. Nicodemos vai no meio da madrugada e procura Jesus. Ele fala assim, Rabi, eu vi aquilo que você fez lá fora, os sinais que você fez lá fora. Verdadeiramente você vem de Deus. E daí Jesus responde, a não ser que você nasça de novo, você não consegue entrar no reino de Deus. Então na verdade o que Jesus está falando é, salvação não é o fim. Salvação é o ponto de partida. Quando a gente só prega salvação, o que a gente está pregando e reforçando são pessoas para terem sua cadeira cativa no céu, sentarem dentro de um gueto gospel que não transforma nada, que só incha e não afeta a cultura do dia. O que Jesus está falando para a gente é, olha, quando você vem para o altar e você tem a tua nova natureza sendo regenerada dentro de você, começa uma jornada. De agora em diante você tem uma missão. Sabe, se você não entendesse a tua missão, faria total sentido você se converter e pensar, Deus, me tira dessa terra. Para que estudar? Para que pagar imposto? Para que pagar aluguel? Não, me tira daqui, Deus. Eu quero estar na glória. Quantos que concordam que o céu é melhor que a terra? Então por que você está aqui na terra? Você só está aqui na terra, sabendo que você tem um lugar garantido para você no céu, porque você tem uma missão. E essa missão é expandir o reino de Deus nesse lugar. Assim como era no Éden. O primeiro Adão não deu conta, vem então o segundo Adão que mora dentro de você, para que você venha coparticipar com ele no estabelecimento do reino aqui na terra. É só por isso que faz sentido você trabalhar. A única razão que me faz sentido estudar, trabalhar,
Viver, pagar imposto, estar nessa terra vivo é o entendimento da minha missão. Eu tenho que cumprir a grande comissão, fazer discípulo de todas as pessoas e fazer discípulo de todas as nações. Então deixa eu te falar uma coisa, Jesus, ele delega isso e fala, vai e prega o reino. Eles começam a pregar o reino. Olha só no versículo 6, acompanha comigo. Diz aqui que no versículo 6 eles saem, eles percorrem todas as aldeias, eles anunciam o evangelho, fazendo curas por toda parte. Agora deixa eu falar uma coisa, eu viajava com um cara chamado Randy Clark. Alguém aqui já ouviu falar de Randy Clark? Tá, beleza. Deus usa o Randy Clark até hoje de uma maneira muito grande, curando enfermos. Uma vez eu estava no interior de Minas, numa cruzada, tinha, sei lá, milhares e milhares de pessoas. E eu estava lá no interior, e eu estava lá orando com ele. Eu lembro que terminou a mensagem, eu era o tradutor dele. Quando terminou a mensagem, ele fez o apelo. Só a nossa fila para receber oração, para cura, tinha mais de 300 pessoas. E daí o Randy falou assim, Theo, isso aqui não vai dar certo. Faz o seguinte, você pega metade, eu pego metade. E eu comecei então a orar por metade, ele pegava outra metade. Terminou de tudo, a gente entrou no carro para nos levar para o hotel. E ele olhou para mim. Ele falou, você tá bem? Eu falei, Randy, eu tô bem. Mas não, você tá pensativo, o que aconteceu? Ele falou assim, as pessoas foram curadas? Eu falei assim, cara, pela graça de Deus eu vi bastante cura hoje. Mas então qual que é o problema? Eu falei, Randy, eu tô com uma dúvida, que eu me sinto até culpado por ter essa dúvida. Eu falei, pergunta pra mim, Randy, lembra aquela hora que a gente estava orando por aquele senhorzinho que estava enfermo de câncer e ele foi curado? Tipo, foi nítido, o tumor desapareceu na hora, ele caiu debaixo da unção, ele não parava de suar, tinha sinais físicos da eletricidade, do poder de Deus, do topo da cabeça até a sola do pé dele, ia e voltava, por 20 minutos a gente ficou só orando por esse cara. 3 meses depois nós recebemos então os relatórios dos médicos que o pastor desse senhor enviou para nós, ele realmente foi curado aquele dia. Mas naquele dia eu sabia que ele tinha sido curado por fé, não tinha um relato médico. Mas eu falei, Randy, eu sei que aquele cara foi curado. Eu falei, então, glória a Deus por isso. Eu falei, Randy, aquele é um senhorzinho. Ele falou, sim. Ele falou assim, eu sinto tão culpado de ter essa dúvida, mas eu vou perguntar para você, Randy. Ele falou, pergunta. Eu falei, Randy, ele foi curado, mas ele é um senhor de idade, daqui a pouco ele vai morrer. Cara, eu sei que você já pensou isso. Você já pensou, tipo, cara, eu vou orar para o cara ser curado, mas um dia ele vai morrer. E o Randy falou para mim assim, Theo, você conhece algum paralítico que ainda está andando depois que Jesus curou ele? Não. Você conhece algum cego que foi curado, que ainda está por aí lá na Palestina andando e vendo? E o Randy falou para mim, todos os enfermos que Jesus curou morreram. Eu me sinto aliviado. Daí, mas olha só. E daí eu perguntei, então, Randy, por que a gente ora pela cura dos enfermos? E o Randy começou a falar comigo, olha, obviamente Jesus é movido por compaixão. Então Jesus sente a dor daquilo que a doença, a enfermidade traz no momento, ele quer trazer alívio, essa é uma razão. Segunda razão, ele falou para mim, Theo, independente do que você acredita que vai acontecer ou não vai acontecer, você tem que pôr uma coisa como ponto passivo diante de você. Nem todo mundo vai ser curado, mas todos serão amados. E a cura é o veículo para o amor. A cura pode ser temporária, mas o amor é eterno. Falei, beleza. Falei, outra coisa, Theo, eu falei, Jesus, ele veio inaugurar o reino na terra. Aquilo que era do Éden, que o homem permitiu com que acabasse, interrompeu, quando veio a plenitude dos tempos, assim como está escrito lá em Gálatas, Paulo diz, Jesus vem nascido da Virgem Maria, para aqueles que estão debaixo da lei, Jesus vem para inaugurar novamente o reino. E quando ele vem para inaugurar o reino, ele cura como se fosse uma afirmação e como se ele estivesse enfincando a bandeira do reino. Nós estamos de volta e tomando autoridade, tomando território físico do reino de Deus. Quando eu comecei a entender isso, eu falei assim, então faz sentido eu orar por cura. Sabe, você ora por cura não só porque a pessoa está enferma, sim porque a pessoa está enferma, sim porque você tem compaixão por aquilo, sim porque Deus quer trazer alívio, sim porque Deus, sabe, Ele quer curar, mas você ora porque é o veículo do amor eterno de Deus, e você ora porque é uma afirmação que você está enfincando a bandeira, o reino de Deus chegou e nós estamos tomando de volta o território. Faz sentido o que eu estou falando? Tem algo sobre você orar por cura que você está tomando de volta o território espiritual, que uma vez era da escuridão, mas agora é da luz. Então olha só o que Jesus fazia. Se você for resumir 4 coisas ele fazia. Ele pregava o reino, ele ensinava o reino,
ele curava enfermos e ele expulsava demônios. Se você pegar os 4 evangelhos, é isso que Jesus fazia constantemente. Ele está ensinando o reino, pregando o reino, expulsando demônios e curando os enfermos. E se você for ver, qual que é a diferença entre você pregar o reino e você ensinar o reino? Eu tinha essa pergunta: Deus, qual que é a diferença entre eu pregar o reino e ensinar o reino? Uma vez um professor me explicou, ele falou assim, é bem simples. Quando você prega, ou melhor, quando você ensina o reino, você está explicando o reino. O reino de Deus é como um grão de mostarda. Quem lembra disso? O reino de Deus é como 10 virgens. Você está explicando o reino. Agora, quando você prega o reino, você está pregando algo como se fosse um proferir profético no ar. Faz sentido? E repita comigo: nada no reino vai acontecer sem antes ter tido uma declaração. Aquilo tem que ser declarado para que ele venha se concretizar no físico. Eu vejo a minha vida hoje e eu vejo tudo aquilo que eu já declarei uma vez no Espírito lá atrás. A tua vida de oração tem que ser tão maluco que se alguém não entende a tua vida com Deus, pensaria que você é um insano. Se você está orando, tem gente que não tem nada de sobrenatural na vida porque você ora muito comportado. Senhor Deus, eu te peço que tua proteção hoje, me cuida de assalto, protege da batida do carro, traz tua provisão, eu não quero ser despedido hoje, ajuda o meu filho a não ficar tão longe do Senhor. Tudo bem que ele não vai para a igreja, mas que ele não fique tão doido, mas um dia traz ele de volta, traz uma esposa para o meu filho mais velho. É muito comportado, cara. Começa a clamar por coisas sobrenaturais. Começa a chamar à existência coisas sobrenaturais. Você deveria, se alguém escutasse a tua oração, os caras deveriam ficar como tipo, esse cara é maluco. Faz sentido? Gênesis 1, versículo 2, não abre, só escuta. A terra era sem forma e vazia, você lembra disso? E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, você lembra? Versículo 3, e disse Deus, haja luz e houve. Sabe o que eu entendi desse versículo? Que é exatamente o que Jesus estava fazendo. Jesus estava na criação e fez o mesmo método quando ele estava aqui na terra. Porque o que acontece é que existe o Espírito pairando sobre algo que é sem forma. E quando o Espírito está pairando sobre algo, é o momento de você vir com declarações proféticas. Faz sentido? Quando o Espírito está pairando, mais declaração profética de acordo com a vontade dele, igual sobrenatural se manifestando no físico. Alguns de vocês não estão experimentando o sobrenatural porque você não está declarando quando o Espírito está pairando. Uma vez um adolescente falou, Theo, eu entendi esse Gênesis 1, versículo 2 e 3. Como que você faz isso na prática? Falei, bem simples, cara, eu entro no meu quarto ou algum lugar que eu estou orando, às vezes é no meu carro, e eu boto adoração. E daí está lá o louvor, a adoração, está acontecendo. Quantos aqui já, você põe aquele negócio lá no fundinho, e você está fazendo tua parada e de repente você começa a sentir a presença de Deus invadir teu quarto. Você fala, alguma coisa mudou aqui. Você está fazendo tuas coisas de repente, cheio. Você está ligado do que eu estou falando? E daí, show, é tipo que se ele viesse atrás de você e soprasse na tua nuca. Tá ligado do que eu estou falando? E daí eu começo. Eu estou orando no Espírito, cara. Eu fico lá, eu estou falando minhas paradas, eu estou orando no Espírito. E daí, orar no Espírito, cara, é que hoje em dia Deus me abençoou com um carro bom. Mas antigamente eu tinha um carro tão ruim, cara. Quando eu era universitário aqui nos Estados Unidos, lá na Pensilvânia, naquela neve, eu ganhei um carro. O Conrado falou sobre dar carros, eu ganhei carros, cara. Quantos de vocês também acreditam que ganhar coisa é bom? Não é verdade? O Conrado ganhou também. Cara, eu ganhei 2 carros num dia. Deus falou pra mim, na verdade o profeta veio pra mim e falou assim, você vai ganhar, você tá indo pra pegar um carro, Deus vai te dar 2 num dia. É uma outra história, mas deixa pra lá. Eu estou na rua, esse meu amigo é um dos meus melhores amigos. Ele era Marine, sabe? Marine, fuzileiro do exército. E começou aquela coisa no Afeganistão. Ele foi convocado para ir. Ele me ligou e falou assim para mim assim, Theo, eu tenho que partir, cara. Eu tenho que ir para a guerra, mas eu estou com um carro aqui, eu quero te dar o carro. Porque eu sei que você é pastor de jovens, você acabou de chegar aí e eu quero te ajudar. Eu falei, beleza, cara. Quando eu fui para pegar o carro, era um Cadete 93, velho, todo batido.
E ele falou assim, ó, o seguinte, durante o inverno, na neve, esse negócio não pega. Mas tem um martelo aqui, ó, no porta-luvas. Falei, abre lá o porta-luvas. Eu abri o porta-luvas. Isso é o dia que ele foi me dar o presente. Eu peguei o martelo, eu falei assim, então abre aqui o capô. E daí eu na neve, cara, lá perto do Filadélfia. Tipo, neve, levando o capô. Tá ligado aqui, ó, nesse motor aqui, tá essa parte. Falei, beleza. Então, aí você tem que começar a bater aqui. Falei, como assim? Pega o martelo e bate aqui, cara. Então eu falei, pé. Agora vai lá e tá a partida. Eu falei, não dava. Eu falei assim, bate um pouco mais. Eu falei, mas qual que é a ciência por trás disso? Eu falei assim, eu não sei, só sei que quando eu bato aqui, dá certo a partida, velho. Foi o meu primeiro carro nos Estados Unidos. Não, meu segundo carro nos Estados Unidos. Nem sei porque eu entrei essa história. Ah, eu lembrei. Aí eu lembro, cara, que eu andava pro carro, assim, no estacionamento, tô chegando perto do carro, já tava orando em línguas, cara. Tipo, chorarabacata, por favor, Deus, que esse carro pegue hoje. Tipo, é muito estressante. Eu falei, cara, eu não sei se esse negócio é uma bênção ou uma maldição na minha vida, mas enfim. Isso aqui é uma história para outro dia. Mas eu lembro, cara, quando você começava, dava partida, ele demorava para aquecer o motor. Cara, quando você ora no Espírito é a mesma coisa, cara. Às vezes você começa, parece que é mecânico. Você já orou em línguas, o negócio parece meio mecânico. Cara, os primeiros 10 minutos pra mim é uma guerra aqui dentro. Eu tô assim, ó, chorarabacata serê. E tem uma voz que fala assim, Theo, você tá pirado, velho. Que você tá falando, mano? Xeremacaraca? Que é isso, velho? Que é isso, mano? Você pirou, velho? E eu tenho que falar, cala a boca. Quem já passou por isso? Só que você sabe que tem uma barreira. E depois que você passa a barreira, é como se o motor pega. Vrum. O negócio vai ser. Sabe o que eu tô falando? E você, tipo, pum, já deu um next level pra uma outra sintonia. E você vai embora, cara. E eu tava falando pra esse adolescente, eu falei assim, então, na prática, como que você faz isso? Eu falei assim, cara, eu entro numa sintonia e eu começo a sentir, cara, que a atmosfera começa a ficar densa. Quantos aqui começam a entender quando a atmosfera fica densa do Espírito Santo? Tem alguma coisa acontecendo. Daí eu falo assim, eu vou um pouco mais fundo, cara. Eu começo a chorar na barrada. Eu começo a me entregar mais. Eu aumento um pouquinho o som. Eu deito no chão. E eu sei lá o que eu faço, velho. Eu tô tipo, cara, eu vou mais fundo. Eu tô pressing in, boom, boom, boom. E eu começo, boom, vai mais uma. Sabe o que eu tô falando? E daí quando você começa a sentir, cara, a parada tá sobrenatural. Aí, velho, eu dou um shift pro português. Eu faço Gênesis 1, 2. Na verdade, já pulei pro 3. Porque no 2 é o Espírito pairando. E eu vi que o Espírito tá pairando. Daí eu dou um shift pro 3. Você não vem mais com petição, meu querido. Você vem debaixo da identidade de filho. Você vem debaixo da identidade de herdeiro e co-herdeiro com Cristo. E daí você começa a falar assim, em nome de Jesus, eu declaro agora, esse romper agora a existência. Eu declaro essa cura. E você começa a chamar a provisão de Deus. Você começa a trazer a libertação de Deus. Você começa a chamar os teus entes queridos que estão desviados para voltar por causa do Pai. É assim que você começa a shape a tua circunstância física. Faz sentido? E Jesus fazia isso. Então ele ensinava o reino, ele declarava o reino, e daí os fariseus falavam, você tá louco, cara? Você é um carpinteiro, velho. Você pensa que você é o quê, cara? Você não é aquele menino lá de Nazaré? Ele falou assim, não, ele já declarou no espírito. Para alguma coisa acontecer no físico, ele tem que acontecer antes no espírito. E daí quando já acontece no espírito, ele fala, traz aí o cego, você vai ver. E ele fala assim, ó, ser curado. E daí ele fala, eu não te falei? Eis aqui o reino de Deus. Ele está treinando pessoas a terem olhos para enxergar o reino de Deus. Você sabe o que eu comecei a entender? João Batista, ele falava isso lá em Mateus 3. João Batista era a voz que clamava do deserto e falava assim, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Ele está falando assim, metanoia, muda a maneira de você pensar, porque é possível o reino dos céus passar na tua frente e você nem percebeu que era o reino dos céus. Você tem que treinar seus olhos para enxergar o reino dos céus. Você tem que começar a treinar. É por isso que as pessoas falam, Theo, mas como que você escuta tanto de Deus? Você vê Deus, você tem que treinar os seus olhos. Eu te garanto que Deus está falando com você, só que você não está escutando Ele, você não está vendo a mão dEle. Eu te garanto que se você começar a treinar, você ficar sensível, porque Ele está fazendo, Ele está falando com você muito mais do que você imagina.
Faz sentido? E Jesus, então, ele fazia o mesmo formato. Ele ensinava, ele pregava, ele proferia, ele declarava. E daí ele só chamava, vem cá, ó, ser curado. E daí a pessoa, ela era curada e ele, eis que é chegado o reino dos céus. Quantas vezes ele libertou o enfermo, ou libertou o endemoniado, e falou assim, ó, eis que é chegado o reino dos céus. Ele está ensinando, povo, é isso que é o reino dos céus. Aquilo que eu declarei, é isso. A manifestação física. Agora, por que eu estou falando sobre isso, que não é nem na minha mensagem? Porque eu sinto que Deus quer aumentar um apetite espiritual por sinais e maravilhas na tua vida. Faz sentido? Tá, eu vou fugir do script agora. Uma pessoa veio, na verdade teve uma pessoa que veio aqui durante essa semana do Descend para fazer um podcast, uma revista aqui de Carisma, sabe aquela revista Carisma? E a mulher, uma senhora que estava me entrevistando, falou assim, Theo, por que você tem essa paixão pelo sobrenatural? Eu falei, sabe por que eu tenho paixão pelo sobrenatural? Porque eu entendi que nós fomos criados para viver uma aventura. Você acredita nisso? Você tem um apetite por aventura. Você tem um apetite por adrenalina. Ontem eu acho que eu fui pro Busch Gardens, cara. Você entra naquele negócio mesmo com medo. Por quê? Você quer ter adrenalina. E depois de uma volta, a adrenalina começa a entrar no teu sistema sanguíneo. E você começa a ficar tipo, eu quero mais. Não é verdade? E depois você tem que falar, tipo, cara, a gente tem que ir embora, cara. Tem Dunamis Experience hoje à noite, vamos embora. Não, mais um. Porque você é um vício, cara. Adrenalina é um vício. Eu comecei a entender, cara, que quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu tinha 18 anos de idade e fui fazer faculdade. Cheguei para jogar bola e para estudar. Quando eu cheguei aqui, eu comecei a falar, beleza, o pastor que me levou, minha mãe falou assim, ó, você vai, só que você pode ir nessa faculdade. Ela me deu uma lista de faculdades. Eu falei, mãe, eu quero estudar fora. E ela falou assim, então você vai só uma dessas 4 aqui. E as 4 é porque ela tinha igrejas que eram próximas às nossas igrejas, que tinha pastor para ficar me monitorando. Então você vai, ou nessa. Eu não fui aceito em 3. Então ficou bem simples, você vai saber qual que eu era para ir. Fui naquela lá que sobrou. E eu fui nessa lá em Pensilvânia. E quando eu cheguei lá, o pastor chegou e falou para mim assim, ó, tua mãe falou para eu cuidar de você, eu tô aqui, tô te pegando no aeroporto, papapá. E falou assim, eu vou te levar lá pro teu primeiro dia de aula. Ele me levou lá para o primeiro dia de aula. Acabei de chegar do Brasil, moleque de 18 anos, 17 para 18. Cheguei lá e ele começou a falar assim para mim assim, é o seguinte, Theo, universidade aqui nos Estados Unidos, você tem que entender, aqui é um lugar muito hostil espiritualmente. Ele começou a tacar medo em mim. Falei, você tem que achar um grupo de amigos cristãos. Falei, tá bom, beleza. Assim, você promete pra mim, eu falei pra tua mãe que eu ia te ajudar a achar um grupo de amigos cristãos aqui na faculdade. Falei, não, beleza. Daí eles me levaram lá pra onde eu ia ficar dormindo, lá minha república, meu dorm. Fui lá pra lá, os caras, eu conheci a galera lá do dorm, galera gente boa. Daí eu perguntei pro pessoal lá, qual que é o clube cristão que tem aqui, tem um estudo bíblico aí. Tem lá de quarta-feira, era segunda. Então segunda e terça fiquei sem conhecer nenhum crente. Só que a galera era maneira. Os caras eram gente boa. Eu falei, beleza, não, curti. Fui lá para fazer os treinos lá, que tinha a rotina de treino de futebol e tal. E daí, chegou na quarta-feira, fui primeira vez, eu pensei, agora eu vou conhecer os meus irmãos, minha família. E eu cheguei, eu entrei, tinha uma roda de cadeiras, tinha mais ou menos umas 25, 30 pessoas, todo mundo assim. E tinha um cara com violão, que cantava desafinado, e eles começaram a cantar. E quando eles começaram a cantar, eu vi que só aquele cara cantava. E o resto todo mundo tava assim, ó. E daí o líder pegou a palavra, ele falou assim, galera, o semestre está começando, a gente vai sobreviver. Lá fora é perigoso, tem muito pecado lá fora, mas aqui a gente vai conseguir, tá firme. Aqui, eu falei, cara, bando de loser, cara, eu não quero ficar com vocês, cara. Foi a única vez que eu pisei naquele estudo bíblico. Fui embora, cara. Agora eu tava lá numa sexta-feira, no meu dorm, sentado lá, fazendo sei lá o quê. Aparece um maluco e fala assim, aí Theo, tem uma festa, quer colar? Não tô falando nada, vambora. E assim começou o meu processo de me desviar. Sabe, o meu processo de me desviar não foi, eu quero pecar, meu irmão. Não vejo a hora de pecar e me desviar.
Esse não foi o meu processo de me desviar. O meu processo de me desviar foi: eu quero fazer alguma coisa que nem eu leio lá em Atos. Não tem? Bom, mas eu tenho uma carência de adrenalina. Alguém tem alguma coisa? Eles tinham. Foi assim que eu me desviei. Eu estava em Busch Gardens ontem, eu estava brincando, até conversando com a minha esposa. Eu falei, cara, esse negócio aqui é doido, cara, porque depois de 2 anos longe de Jesus, frio na minha fé, um amigo meu me liga e ele fala assim: Theo, ele estudava aqui na universidade em Tampa, University of Tampa, jogava bola lá, ele me ligou, a gente estudou junto no Brasil o tempo inteiro. Ele me ligou e falou assim: Theo, seguinte, cara, Spring Break, você está ligado que é Spring Break? Falou, fala aí pros teus amigos aí, cara, pode ser geral, a gente vai party a semana inteira. Entrou, sei lá quantos, 20 caras em 5 carros, a gente desceu 95 inteira. Chegamos aqui, cara, era em Ybor City, aqui ó, em Tampa, toda noite, eu nem lembro de nada. Só lembro da coisa mais importante que eu tinha que lembrar. Só lembro da coisa mais importante. Depois de 2 anos, frio na minha fé, eu lembro que eu estava numa daqueles lugares lá em Ybor City, e eu estava, sei lá, eu estava no meio da pista de dança, segurando uma coisa na minha mão, que eu não deveria estar segurando. E de repente o Espírito Santo veio. Ninguém pregou para mim, ninguém fez apelo, foi o Espírito Santo que entrou no meio daquela boate. Eu comecei a chorar debaixo da convicção do Espírito Santo. Eu lembro até hoje eu lembro a música que estava tocando. Eminem. Agora já denunciei minha idade. Botei minha bebida do lado, cara. Eu encostei no negócio e comecei. Tipo, no meu altar, meu momento de altar dentro da boate, cara. Comecei a chorar, meus amigos, tipo, o que está acontecendo? Eu falei, cara, você não vai entender nada, esquece. Você tomou o quê? Eu falei, não tomei nada, que você não, esquece, velho. Eu saí correndo e fui pro banheiro, cara. Fui pro banheiro, lavei o meu rosto, e o Espírito Santo falou para mim assim: você nasceu para uma coisa muito melhor do que isso. Eu não estou fugindo daquilo que é pecado. Pecado é pecado. Eu sei que pecado é pecado. Mas o que eu estou querendo falar para você é que no meu coração eu procurava uma aventura. Eu procurava uma coisa, tipo, cara, me dá alguma coisa que é adrenalina, cara. Eu não quero ficar parado sem fazer alguma coisa que é significante. Deixa eu fazer alguma coisa, eu quero fazer alguma coisa. E o Senhor falou comigo: eu te fiz uma coisa muito maior do que isso. Eu tenho uma aventura com você. E eu lembro, eu olhava pro espelho, jogando água na minha cara, chorando, jogando água na minha cara. E o pessoal entrando e saindo do banheiro, aquela muvuca toda no banheiro. E eu lá no meu momento com Deus, na frente do espelho, na pia. Eu falava: Deus, se o Senhor fala pra mim que andar contigo é uma aventura, eu digo sim. Eu digo sim, eu digo sim, eu digo sim. Eu comecei a entender que Deus estava operando alguma coisa no meu coração, porque antes mesmo de eu sair no banheiro, eu estava com vergonha do lugar que eu estava. Eu estava com tanta vergonha que eu falava assim: Deus, como que eu vou sair daqui e alguém vai me ver nesse lugar? Tanto foi que eu saí correndo, eu entrei na pista de dança, fui pro meu amigo, falei: aê, me dá a chave, cara. A chave do apartamento, me dá a chave. Falei assim: cara, o que você tá fazendo? Eu vou vazar, me dá a chave. Falei: como assim? Tá começando. Falei assim: cara, me dá a chave. Falei assim: cara, tem um after party. Falei: meu irmão, fica no after party, me dá a chave. Você não tá entendendo, tem o after party. Falei: meu irmão, você faz o que você quiser, me dá a chave, eu tô vazando. Ele me deu a chave, eu pisei pra fora. Quando eu pus o pé pra fora da boate, lá em Ybor City, eu escutei a voz do Espírito Santo no meu peito. Theo, como você escutou? Eu só sei que eu sei. Eu só sei que eu sei. Tinha uma coisa dentro de mim que falava assim: YWAM. YWAM, Jocum. Eu escutei isso no meu peito, eu não sabia nem o que era YWAM. A gente pegou um táxi, eu vou dizer pro apartamento do meu amigo, eu entrei lá, eu liguei o computador dele, fui no Google, YWAM. Comecei a ler o que era Jovens com a Missão, cara. Tô falando que 2 horas antes de eu pesquisar o YWAM, eu estava muito louco na boate. Eu comecei a falar: apply now, clique. Comecei a apply, pra ser missionário, cara. E eu sabia, alguma coisa para mim falava assim: você tem que sair de onde você está.
Sai de onde você está, dá uma pausa nos teus estudos, sai, cara, faz uma coisa diferente. Foi questão de 3 meses depois, eu me encontro sendo treinado nisso aqui que vocês acabaram de assistir, que é o DTS. 3 meses depois estou fazendo isso. E sabe por que eu fiz isso? Porque eu falava assim, Deus, se o Senhor está falando que eu consigo viver esse negócio que eu leio em Atos, eu quero isso, cara. Agora, por que eu estou falando isso para você? Porque eu sei que dentro de você tem um negócio que fala assim, Deus, eu quero fazer diferença. Não é possível que eu estou aqui só para simplesmente trabalhar, pagar as contas, trabalhar um pouco mais, pagar... Cara, você já é crente, velho. Você já tem salvação. Morra. Se tua vida se resume a isso, morra. Não faz sentido você estar aqui. Pensa bem, você já é crente, velho. Você já está com o teu lugar garantido no céu. Você quer ficar trabalhando para quê? Só faz sentido trabalhar se o teu trabalho é um meio para o cumprimento da grande comissão. Só faz sentido você estudar se o teu estudo é um meio para o cumprimento da grande comissão. Senão não faz, cara. Eu estava naquele lugar. Deixa eu ver o tempo. Vai dar, vou entrar de volta. Versículo 10. Ao regressarem os apóstolos, então os caras foram, viagem missionária, saíram curando os enfermos, saíram expulsando demônios, voltaram para relatar a Jesus tudo o que tinham feito, e Jesus, levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. E Jesus, ele recebe os caras, eles começam a contar testemunhos. Jesus fala assim, cara, que demais isso. Ele fala assim, vamos fazer um retiro? Vamos fazer um acampamento nosso, vamos sair, vamos para um lugar afastado chamado Betsaida, para a gente poder ter nosso tempo como família. Todo mundo está voltando nas viagens ministeriais. E daí no versículo 11, as multidões souberam disso e o seguiram. Então quer dizer, as multidões foram lá e penetraram o retiro dos caras. Chegaram lá e falaram, cara, a gente está aqui. E não é só uma multidão, isso aqui a gente vai entender pelo texto. São 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Então vamos lá, 15.000 pessoas, é uma multidão, concorda comigo? E daí, acolhendo-as, como sempre Jesus fez, com compaixão, Jesus lhes falava a respeito do quê? Do quê? Versículo 11, 9 e 11. Do quê? Fala comigo, reino de Deus. E curava aqueles que necessitavam de cura. Versículo 12. Mas o dia estava chegando ao fim. Então os 12 se aproximaram de Jesus e disseram, despeçam a multidão para que indo às aldeias e campos ao redor se hospedem e encontrem alimento, pois estamos aqui em um lugar deserto. Cara, eu falei para você que no início do ano eu estava orando e o Senhor começou a falar comigo, você precisa ser, não é o que você tem que fazer, você tem que ser. Eu falei, Deus, tudo bem. Daí o Senhor me levou para Lucas 9, o Senhor começou a me trazer algumas recomendações. E a primeira recomendação eu encontro aqui no versículo 12. No versículo 12 diz assim que o dia estava chegando ao fim. Fala comigo, o dia está chegando ao fim. O sol estava se pondo. Escuta o que está acontecendo aqui. Jesus vai para um retiro. Quando ele chega lá, tem 15.000 pessoas esperando ele. O povo vê Jesus e fala assim, Jesus, minha mãe precisa de cura. Jesus, meu primo está endemoniado. Jesus, eu não tenho noção do que eu estou fazendo nessa terra. Jesus fala assim, senta todo mundo, 15.000 pessoas. Ele fala assim, agora eu vou te ensinar sobre o reino. Eu vou pregar para você sobre o reino. E daí Jesus está ensinando, está pregando sobre o reino. Ele para, ele fala assim, agora a gente vai curar todo mundo que está surdo. Você que tem alguém que está surdo, você trouxe alguém que é surdo, traz ele aqui para frente. Traziam todos os surdos, ele abria, pum, 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 abria todo mundo, uau, que demais. Daí Jesus fala, ó, senta todo mundo, agora eu vou ensinar um pouco mais. Ele ensinava um pouco mais, ele pregava um pouco mais, daí ele parava, falava, agora todo mundo que é aleijado, traz o pessoal aleijado para frente aqui. Daí ele levantava todo mundo, todo mundo de pé, pulando, uau, todo mundo celebrando, agora senta mais, eu vou ensinar mais, vou pregar mais. E ele fazia isso, ele estava que nem uma máquina, fazendo isso por horas e horas e horas e horas. Ele não parava, ele ensinava, ele pregava, ele curava e ele libertava, sem parar. Mas o dia estava chegando ao fim. Sabe o que eu comecei a entender? Que você pode estar perdendo no meio de um avivamento. Que você pode estar bem na ponta de uma tragédia, mesmo ganhando ministerialmente.
Jesus, talvez, ele está curando os enfermos, ele está olhando para os seus discípulos, ele tipo... E os discípulos estão pensando, Jesus, tá bom, vou curar mais, vou ensinar mais. Jesus está pensando, quem vai encarar o problema que o dia está chegando ao fim? Eu comecei a entender que o Senhor estava falando comigo. Theo, você pode ter sucesso ministerial, você pode ter o teu altar cheio, você pode estar vendo as curas acontecendo, os enfermos sendo libertos, você pode ver tudo isso, mas existe um problema. Fala comigo, existe um problema. Faz sentido? Eu comecei a entender que Deus estava falando para mim, encare o problema que você não quer trazer linguagem a ele. Sabe, quando você começa a articular a tua linguagem, a tua comunicação, e eu comecei a entender que, sabe, no início desse ano, uma das coisas mais preciosas que eu tenho é a minha comunicação, que às vezes eu nem uso, e que eu deveria usar mais, que eu deveria começar a pôr isso em prática, eu deveria começar a trazer, sabe, uma especificidade às questões que estão implícitas. Todo mundo sabia que tinha um problema, mas ninguém queria abordar o problema. E Jesus falou assim, eu não vou parar de curar os enfermos, porque vocês não querem encarar o problema. Então as pessoas pensam, cara, para quem encarar o problema, o altar está cheio. Para quem encarar o problema, as pessoas estão sendo salvas. Para quem encarar o problema, se o enfermo está sendo curado. E Jesus está falando assim, cara, eu estou te dando oportunidade, mas você não vai encarar o problema? Tá bom, deixa eu continuar curando o povo. E daí, de alguma maneira completamente torta, twisted, a gente pensa que só porque pessoas estão sendo curadas, Ele está fazendo vista grossa ao nosso pecado. A gente está pensando, não, mas calma aí, a igreja está cheia. Meus seguidores no Instagram estão bombando. O pessoal está assistindo meus vídeos no YouTube. Minhas conferências estão maneiras, que nem da Hilson. Que hoje em dia é estética. E Deus está falando, cara, nós temos um problema, cara. Eu estou falando isso porque no final desse último ano eu comecei a ver alguns heróis da minha fé caindo em pecado. Eu falei, cara, como que é possível? E o Senhor começou a falar comigo, encara o teu problema, cara. Não é porque o teu ministério está bombando que você não tem problema, Theo. Eu tenho problema. Eu acredito em tudo que a gente pregou sábado. Eu acredito em tudo que o Wayne falou ontem à noite. Mas eu sei que para aquilo ser sustentável, eu vou ter que encarar o meu problema hoje. É melhor encarar o meu problema hoje do que fingir que ele não existe, aquilo me derrubar amanhã. Todos nós. Fala para quem está ao teu lado, eu tenho problemas. Daí eu comecei a pensar, por que eu não encaro meus problemas? Por que eu não encaro os meus problemas? Sabe, eu comecei a entender que uma das razões porque eu não encaro meus problemas é porque o diabo consegue capitalizar naquilo que você não confessa. Como que ele capitaliza naquilo que você não confessa? Com mais culpa. Então ele começa, sabe, a tua cabeça, como que ele capitaliza? É tipo, cara, vou te dar um exemplo. Você acordou um dia com uma dor na boca do teu estômago. Você fala assim, eu vou trabalhar, não, é tranquilo, não é nada de mais. E você vai para o trabalho, você volta depois do expediente, você volta para casa, aquela dor continua. Você pensa, eu tenho que dormir, eu tenho que descansar. Você dorme. O dia seguinte, segundo dia, você acorda, aquele negócio aumentou. Você pensa, eu tenho que tomar mais água, você toma bastante água, aquele alivia, mas depois volta com mais dor ainda. Você pensa, até hoje a noite passou. Chega a noite do segundo dia, aumentou. Você pensa, eu tenho que dormir mais, eu tenho que descansar mais, estou estressado. Você dorme. Você acorda no terceiro dia, aquela dor aumentou. Daí você está pensando, meu Deus do céu, esse negócio aqui eu não sei o que é. E daí o diabo, ele vai capitalizar, porque você ainda não sabe o que é. Você não articulou linguagem para aquele problema. Então ele fala, é o câncer que vai te matar. É isso que ele faz. Daí você fala assim, cara, eu não quero ir lá pro médico para escutar a sentença que esse negócio vai me matar. É melhor ficar aqui na ignorância, porque na ignorância, pelo menos, eu não tenho que sofrer tanto, porque quando eu for, meu Deus, e ele fala assim, vai te matar, vai matar tua família inteira.
Fala, não, então eu não quero nem falar nada. Mas chega um negócio que fica tão insustentável que depois de 4, 5 dias você vai para o médico e você senta na frente do doutor, no consultório dele, e o doutor, Espírito Santo, pergunta para você: qual o teu problema? E agora você vai ter que articular o teu problema. Tem uma dor aqui. Começou quando? Uns 5 dias, doutor. Você comeu o que antes? Comi uma comida meio que apimentada, começou a irritar. Você fez o que depois? Eu tomei água. Você toma alguma? Não tomei. Ele começou, vamos fazer uns exames. Espírito Santo sonda o meu coração. E ele começa a sondar. E depois ele chega e fala assim: eu tenho um diagnóstico para você. Nós já descobrimos o teu problema. Já que você articulou o que aconteceu com você, eu consigo falar para você o teu problema. O teu problema é que você tem uma úlcera. Cara, úlcera é um problema. Mas não é aquela coisa terminal que vai matar você e tua família. Então, aquela coisa, aquela nuvem negra do implícito, está específico aqui. É uma úlcera. É um problema. Mas eu sei o que é, e ele vai me dar um plano de ação, o doutor Espírito Santo, para eu lidar com o problema. Faz sentido? Eu comecei a entender que se eu ainda sonho ser usado por Deus em algum mover dele, eu preciso começar a encarar meus problemas. Eu não vou simplesmente deslizar para dentro do mover dele. Tá acontecendo, as coisas estão acontecendo, a gente vai meio que, vai tropeçando, vai entrando para dentro dos mover de Deus. Não, tem uma hora que ele fala assim, eu fico quieto. E quando ele não está falando nada e as coisas estão acontecendo, você pensa, tá de boa, tá de boa. Chega uma hora que ele... Você pensa, meu Deus do céu, eu estou te falando que tem um problema. Mas as coisas estão acontecendo. Não quer dizer que as coisas estão acontecendo que você não tem problema. E Jesus estava esperando. E finalmente algum discípulo maduro consegue falar: mestre, desculpa, versículo 12, acompanhe comigo. Ele fala, nós temos um problema. Ele fala assim: Jesus, ele não está no verso aí, mas vem comigo. Nós temos um problema. Então os 12 disseram a Jesus: despeça a multidão, para que indo às aldeias e campos ao redor se hospedem e encontrem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Qual que era o problema? O problema é que as pessoas estavam lá 12 horas, 10 horas, 8 horas, sem comer, muitos sem beber, debaixo de sol, insolação, desidratados, famintos. Eles estavam a 8 quilômetros de alguma cidade, e se o sol se pusesse, não tinha iluminação nas estradas, eles iriam desmaiar no meio do caminho. Ia ser uma tragédia, porque não estamos falando aqui de uma dúzia de pessoas, nós estamos falando de 15 mil pessoas. Era uma tragédia, concorda comigo? E Jesus está escutando que finalmente, ele talvez está até impressionado. Uau, alguém foi maduro o suficiente para articular o fato que nós temos um problema. No versículo 13, ele continua dizendo aqui: Jesus, porém, lhes disse: deem vocês mesmos de comer a eles. Então calma aí, Jesus, eu fui maduro o suficiente para chegar a ti falando que eu tenho um problema, agora o Senhor joga na minha conta para eu resolver o problema? Quantos lembram que ele nos deu já poder e autoridade? A primeira recomendação, eu tenho só 3 hoje. A primeira recomendação é: encare o teu problema. É o que eu escutei de Deus em janeiro desse ano. Então, encare o teu problema. Você tem algumas questões. Eu vou continuar movendo na tua igreja. Eu vou continuar me movendo na tua família. Eu vou continuar movendo pelo Dunamis. Vai acontecer, vai continuar. Os planos estão aí, eu sei que você já tem teu planejamento. Eu vou abençoar, eu vou prover, eu vou soprar nisso, vai ter a minha glória nisso. Mas encara o teu problema. Tá, tudo bem, Senhor, eu vou encarar meu problema. Eu vou articular, eu tenho um problema. Tá, beleza. E daí eu falo: Deus, agora eu preciso lidar com o problema. E o Senhor fala para mim: dá você alguma coisa para eles comerem. Oh, Deus, mas eu finalmente fui maduro para falar para você que eu tenho problema. Agora o Senhor joga na minha conta para eu resolver o problema. E o Senhor fala assim: eu te dei poder e autoridade para você resolver o problema. Faz sentido? Daí ele continua dizendo aqui: nós, os discípulos, versículo 13, nós não temos mais que 5 pães e 2 peixes. Tem uma versão que fala assim: mestre, nós não temos nada a não ser 5 pães e 2 peixes. Só aí os caras já começaram a se contrariar. Para pensar, como que você não tem nada se você tem 5 pães e 2 peixes?
Eu comecei a entender que muitas vezes quando o Senhor joga a responsabilidade para cima de nós e fala assim, ó, você resolva, eu já te dei jurisdição, autoridade, eu te dei o poder sobrenatural, o dunamis, você resolva essa questão. A nossa atitude defensiva mas eu não consigo, eu sou incapaz, calma aí, eu não tenho nada, só tenho 5 pães e 2 peixes. A verdade é que você sempre tem alguma coisa, é que o teu alguma coisa você julga ser nada. Então, tipo, cara, eu tenho 5 pães e 2 peixes, não é suficiente, Deus. Não, você tem alguma coisa. Sabe, a primeira combinação é encare o problema. A segunda é que ele joga a responsa para nós, mas no versículo 13, olha só o que os discípulos respondem: nós não temos nada a não ser 5 pães, 2 peixes, a não ser, fala comigo, a não ser. Aí eles estão entrando, aí eles começam a entrar com uma estratégia humana. A não ser que nós mesmos vamos para comprar comida para todo este povo. O que eu estou falando? Jesus, é o seguinte, você quer me ajudar? Resolver o problema? Me dá dinheiro. Me dá dinheiro e me dá rápido, para eu conseguir chegar no mercado antes do mercado fechar, para que daí quando o mercado ele estiver aberto, eu compro comida, caminhões e caminhões de comida, e daí eu vou alimentar o povo. E Jesus está falando assim, não, eu vou te ajudar a resolver o problema, só que você não vai fazer do teu jeito, você vai fazer do meu jeito. Faz isso que eu estou falando? Olha só que coisa doida. Eles tinham uma ideia. Quantos de nós nos achegamos a Deus e falamos assim, Deus, eu tenho um problema, mas eu quero que o Senhor me ajude a resolver o problema. Assim, assado. Muda a minha esposa, muda o meu marido, me dá $1 milhão, cura aí a minha tia, traz aí, faz a minha igreja inteira começar a ter um arrependimento, porque eles não aceitam minha liderança. Jesus, eu preciso que o Senhor intervenha do jeito que eu quero que o Senhor venha intervir. Então Jesus, versículo 14, então Jesus falou, eu não vou fazer do teu jeito, eu vou fazer do meu jeito. Você topa eu resolver teu problema do meu jeito? E finalmente eles falam, tudo bem então Jesus, como é que a gente vai resolver esse problema? Olha só comigo o versículo 14, diz assim, façam com que se assentem em grupos de 50. Eles atenderam, fazendo com que todos se assentassem. Então calma aí, é doido porque eu comecei a entender que muitas vezes Jesus começa a pedir para você fazer coisas que não faz sentido. Tipo você sentar o grupo todo em 50, 15 mil pessoas. Você começa lá, 1, 2, 3, 46, 47, 48, 49, 50. Vocês aqui, ó, faz uma roda. Pô, a gente faz roda aqui, porque daqui a pouco a gente vai resolver o problema. Vocês estão com comida aí? Não tem comida aí, mas senta aí. 2, 3, 4, 5, 6, 47, 48, 49, 50. Você mais um. Cadê minha comida? Fica de boa. Vai chegar aí a comida aí, senta aí. Imagina o coração do povo quando eles estão tendo que sentar o povo em 50, mas eles não têm comida. Sabe o que eu comecei a entender? Que toda vez que eu vejo o milagre de Deus na minha vida, ele tem que sempre chegar nos 45 do segundo. Cara, o Senhor eu vou fazer só um parênteses aqui, só para te contar uma historinha rapidinha. Que é tipo, eu vou te dar o resumo do resumo do resumo. 2013 eu estava no Havaí, estava eu e Júnior andando de moto, uma motinha, uma vespinha assim, andando pelas praias, e não dava para conversar porque tinha muito barulho, então o que eu faço? Eu oro em línguas. Cara, e a Glória estava lá na vespinha. Eu parei no farol, o Senhor falou comigo praticamente audivelmente. Ele falou para mim assim, eu vou te dar uma fazenda, e essa fazenda se chamará Dunamis Farm. Eu escuto, julho de 2013. Tá? Daí eu parei a moto, na verdade abriu o farol, eu fui, a gente chegou para onde estava hospedado, eu parei a moto, falei, Júnior, o senhor acabou de falar comigo, é incrível o que Deus falou para mim. E eu comecei a compartilhar esse encontro que eu tive. A gente começou a orar em cima dessa palavra. Beleza. Em agosto de 2013, eu estou no Brasil. Um pastor que eu conheci na fila do café da Bethel Church, na fila do café. O cara bateu na... Você que é o Theo Hayashi? Eu falei, sou eu. Prazer, meu nome é Michael. Beleza, Michael? Beleza, tal. Eu comecei a trocar ideia. Até eu pegar o café, ele pegou meu contato, pegou o contato dele, fui embora pro Brasil. Ele me manda um e-mail, cara. E o e-mail dele era assim, por favor, não pense que eu sou um maluco. Eu estou só seguindo o Espírito Santo. Eu estava dirigindo pela I-5, que é a corta Califórnia, assim, e eu passei por um caminhão, o Espírito Santo falou para mim, tira uma foto da lateral do caminhão e manda para aquele cara que você conheceu no café. A lateral do caminhão era um caminhão de fazenda, e a lateral era Hayashi & Sons, Our Farm to You.
Hayashi Filhos, nossa fazenda pra você. Tipo, ele não tinha a mínima noção do que eu tava falando. Então eu comecei a berrar porque eu sabia que eu tinha acabado de ganhar uma fazenda. Eu berrava tanto no escritório que daí o pessoal veio e falou assim: Theo, o que aconteceu? Você acabou de ganhar uma fazenda, cara. Que maneiro, velho, aonde que é? Não sei. Theo, você tá maluco? Não, eu tô cheio de fé. A gente mais tarde encontrou a fazenda. Era uma fazenda de 260 alqueires, avaliada em 14 milhões de reais, e eu não tinha nem 14 mil reais na conta do ministério. Só para falar uma coisa assim, bem por cima para você, que a gente foi um processo onde o Senhor trouxe a provisão. A gente obviamente não comprou por 14 milhões, a gente negociou, Deus operou também, reduziu bastante o preço, mas chegou num ponto onde, mesmo assim, a redução, a gente não tinha dinheiro. Eu precisava de um milagre. E o Senhor trouxe o milagre literalmente na véspera que eu tinha que dar o dinheiro para assinar o contrato lá no advogado do cara. O Senhor traz o dinheiro de uma maneira tão sobrenatural através de um jogador profissional que apareceu numa reunião que eu profetizei pro pastor dele, que eu nem lembro desse pastor, que apareceu 2 dias. O pai dele foi fazer cirurgia lá em São Paulo. O cara veio que ele não morava em São Paulo, passou lá no escritório, me viu todo estressado. Que é isso? O que tá acontecendo? Contei a história da fazenda. Ele falou: calma aí, liga pro cara. Olha, Deus falou que é para dar e dá o dinheiro. E eu falei: Deus, conseguimos dinheiro. Comprar uma fazenda. Essa fazenda você está vendo aí. Falei para você que era o resumo do resumo do resumo. Glória a Deus. Mas olha só. Quando eu recebi o telefonema que Deus proveu, cara, eu estava num restaurante conversando com o último cara que poderia dar dinheiro. E ele falou assim para mim: Theo, eu acredito na visão, eu acredito que isso é de Deus, mas a minha resposta para você agora é não. Então eu falei: sério? Não. Falei: amém, Deus te abençoe. Daí o meu mundo caiu, pum. Quando meu mundo caiu, meu telefone tocou, pum. Aquele jogador falou que vai dar o dinheiro. Cara, eu não sabia o que fazer. Eu falei: calma aí. Eu fui pro estacionamento do restaurante, comecei a berrar que nem um maluco, cara. Comecei a correr, eu tava lá em Curitiba, comecei a correr. Daí eu sentei na calçada, me apoiei num poste, comecei a chorar. E o advogado que me falou é um amigo meu de infância. E aqueles meus amigos, sabe aqueles amigos teus que é tipo crente que fica, tipo, vai e volta. Sabe o que eu tô falando? Eu era assim. Deixa eu fazer um parênteses dentro do meu parênteses. O cara mais miserável do mundo, eu vou falar pra você porque eu fui esse cara. O cara mais miserável do mundo é o cara que cresceu debaixo do temor de Deus, com uma mãe que incutiu em você a oração para você ter temor de Deus, ou uma avó, ou um pai, ou sei lá o que for, e você tenta se desviar. É o cara mais miserável. Sabe por quê? Porque você não consegue pecar gostoso. Você não consegue. Você é um miserável. Sabe por quê? Porque teus amigos estão lá na noite, todo mundo, cara, vamos pecar. E eu tipo, Você nem sabe pecar, velho. Tipo, Tipo, cara, o que você tá fazendo, velho? Daí você fala: não, então eu vou voltar para Jesus. Daí você vai pro culto, você senta lá atrás, teus amigos aqui estão com Jesus, tipo, no altar, tipo, Tipo, os caras estão curtindo a presença de Deus. Você tá tipo, cara, você é um miserável. Decide o que você quer fazer, cara. Você quer pecar, então peca de vez, velho. Senão, cai pra dentro. É tão simples. Daí, esse meu amigo, advogado, ele era assim. Daí ele começou: eu vou voltar para Jesus. Eu agora acredito. Cara, Deus trouxe nos 45 segundos. Daí eu cheguei e falei assim: Deus, por que o Senhor... Eu agradeci, eu chorei, eu louvei a Deus. De repente, quando a adrenalina começou a baixar, eu falei: Deus, mas por que o Senhor tem que esperar para os 45 do segundo tempo para o Senhor fazer isso? Aí o Senhor falou comigo 2 coisas. Por que Deus espera até os 45 do segundo para intervir miraculosamente na tua situação? Porque não tem a ver com milagre apenas. Tem a ver com aquilo que Ele está forjando dentro de você. E eu comecei a ver que Deus estava gerando alguma coisa dentro de mim que eu necessitava aqueles 8 meses de ir atrás das finanças para aquilo e crendo que Deus vai prover. Deus vai prover. E Deus trazia a palavra profética, Deus trazia a confirmação e nada de dinheiro. E Deus trazia mais confirmação e nada de dinheiro. E Deus estava gerando em mim um coração de fé. Faz sentido?
E a segunda coisa que você falou comigo, se eu não chego nos 45 do segundo e vai alguém antes de mim, você vai dar glória para aquela pessoa. E eu não sou Deus que vou dividir glória com ninguém. Então eu espero até os 45 do segundo. Quando Jesus está falando para eles, aqui ó, põe povo em 50, o que está fazendo? Tipo, eu imagino os discípulos, cara, que raiva, Jesus, você me manda fazer essas coisas toda hora. Senta em 50. Aí, o que vocês estão fazendo com a gente? Tem comida? Não tem, mas fica de boa aí, cara. Fica de boa aí, vai ter. Como que você sabe que vai ter? Eu só sei que vai ter. Como? Não sei, mas vai ter. Você tá maluco, Pedro? Calma aí, mano. Calma aí, velho. E algo está sendo transformado no coração de Pedro. Faz sentido? Tem a ver com aquilo que ele está fazendo em você. Você está esperando aquele milagre, mas tem a ver com aquilo que ele está forjando dentro de você. Você está esperando aquele... Você fala, Deus, por que você não faz agora? Porque ele não terminou de fazer aquilo que ele está usando o milagre para gerar em você. Ele ainda está gerando alguma coisa dentro de você. Versículo 14, ele fala, façam com que se assentem em grupos de 50. Versículo 15, eles atenderam, fazendo com que todos se assentassem. 16, e Jesus, pegando os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos para que os distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram foram recolhidos 12 cestos. Olha só que coisa doida, cara. Segundo princípio, Jesus faz você dar passos de obediência. Você dá passos de obediência. Sabe, obediência radical te leva a você marcar a história. Ele está falando assim, levanta o sapato. Cara, eu também levantei meu sapato no sábado. Mas eu sei que quando eu levanto o sapato, ele vai me custar, que nem o Andy falou ontem. Vai me custar, cara. Vai me custar a minha reputação muitas vezes. Vai me custar, as pessoas pensam, você está maluco, cara. Hoje em dia é fácil, todo mundo falar, tipo, Theo, eu sempre soube que você era homem de Deus. Eu lembro 8 anos atrás, eu pensava que eu era um maluco. Se você levantar do sapato, vai te custar. E quando a gente está falando assim, tipo, Deus, eu vou para as nações. Você está falando assim, cara, eu vou gerar alguma coisa dentro de você para você conseguir resistir à pressão nas nações. E ele espera até os 45 do segundo. Ele manda você pôr o povo em 50. E depois você fala assim, Deus, eu lembro todas as vezes que eu orava, Deus, será que o Senhor pode me usar? Será que o Senhor pode... Eu li as histórias de Reinhard Bonnke, de Carlos Anacondia. Eu assistia os vídeos desses grandes homens de Deus, Miles Monroe. Eu falava assim, Deus, eu quero ser usado com esses homens. O Senhor pode me usar? E o Senhor começou a falar comigo uma coisa tão simples. Eu falava assim, Deus, eu me via assim, tipo, sabe quando você está tentando ajudar Deus? Você começa a imaginar umas visões. Eu me via assim nos estádios lotados, pregando o evangelho. Falei, Deus, quando que você vai me abrir os estádios para eu pregar o evangelho? E o Senhor falou para mim, eu já abri a tua rua. Se você não consegue pregar no skate park, você não merece um púlpito. Se você não consegue pregar na rua, no teu trabalho, você não merece um púlpito. Você não merece um estádio se você não consegue pregar Cristo no teu bairro. Comecei a fazer com aquilo que tinha, e daí eu lembro, cara, que o Senhor começava a falar assim para mim, eu vou fazer com aquilo que você tem em tuas mãos. Sabe, toda vez que eu pedi, Deus, será que o Senhor pode me usar sobrenaturalmente? O Senhor me perguntava, o que é que você tem nas tuas mãos? Às vezes o que eu tinha nas minhas mãos na época era meu campus de faculdade. Às vezes o que eu tinha na minha época, nas minhas mãos, era quando eu era garçom aqui nos Estados Unidos por 5 anos enquanto eu estudava. Eu lembro uma vez, cara, eu entrei, cara, para o meu shift, para ser waiter, cara. E daí eu comecei a ficar revoltado com Deus. Tipo, cara, eu recebi uma mensagem de texto de um amigo meu que estava junto com o Reinhard Bonnke na África, fazendo cruzada de milagres. E eu, tipo, que raiva, velho. O cara estava contando os testemunhos. Eu ficava com tanta raiva. Eu falei, sabe de uma coisa? Eu não vou esperar alguém me convidar para uma conferência para eu começar a me mover no espírito. Naquela noite, cara, eu entreguei 4 palavras de conhecimento nas mesas. Eu estava atendendo. E o povo chorava, cara, e pagando a conta. Me deu o melhor tempo que eu recebi na minha vida. Cara, você não precisa esperar alguém reconhecer o teu dom. Vai e serve onde você está, cara. Comece a fazer onde você está, cara. Você quer crescer em influência? Sabe, meu pai espiritual, meu pai na fé, pastor lá em North Carolina, falava para mim, você quer crescer em influência? Eu falei, quero. Começa a servir o máximo que você consegue. Começa a assumir toda a responsabilidade. E daí as pessoas vão perceber que você está com tanta responsabilidade na tua mão, eles vão pensar, caraca, se eu despedir esse cara, a organização inteira vai colapsar. Então você se tornar o cara mais influente da organização. Cara, me dá coisa para fazer, me dá coisa para eu servir. Eu falava assim, Deus, será que o Senhor pode me usar? E o Senhor falava para mim assim, o que é que você tem nas tuas mãos? Eu tenho um restaurante, então vai lá, cara. Eu tenho um campus universitário, então é lá que você começa.
Eu tenho meus roommates. É lá que você começa. Sabe, Jesus usa esse método desde lá de trás. Ele perguntava, o que é que você tem nas suas mãos? Os grandes homens de Deus que mudaram a história. Êxodo 4, Moisés, o que é que você tem nas suas mãos? Eu tenho um cajado, um pedaço de pau. Vai isso em Êxodo 4. O que é que você tem nas suas mãos, Sansão? Juízes 15, Sansão com uma queixada de jumento mata 1000 filisteus. Talvez é uma queixada que você tem nas suas mãos. O que é que você tem nas suas mãos? 1 Samuel 17, Davi tinha o quê? Uma funda e 5 pedrinhas no bolso. O que é que você tem nas suas mãos? Comecei a entender que se você quer operar no sobrenatural, ele vem sempre com a pergunta, o que é que você tem nas suas mãos? E ele pergunta, o que vocês têm nas suas mãos? Ele tem uma lancheira, o que é essa lancheira? 5 pães e 2 peixes, dá aqui para mim. Ele levanta a lancheira e pede, Pai, deposita a tua bênção nessa lancheira. 5 pães e 2 peixes. E daí ele devolve para os discípulos. Olha só o texto, cara. Olha que coisa mais maluca. A multiplicação não aconteceu na mão de Jesus. Não é que Jesus orou e de repente começou a pingar pão e peixe do céu. Não, ele devolve, cara. Ele tem 5 pães, tem 12 discípulos, 2 peixes. Ele parte os 5 pães em 2 metades, dá uma metade para todo mundo e dá 2 peixes para os outros 2 que sobraram. Cada um está com um pedaço de pão ou com um peixe. E Jesus fala, vai. Tipo, Jesus, será que é a primeira vez que o milagre não vai fluir? Ele vai. Eu comecei a falar, cara, que coisa mais maluca. Será que eu conseguiria ter a fé suficiente para ir com metade de um pão? E o Senhor começou a falar comigo. Se você teve fé suficiente para botar o povo em círculo de 50 sem comida, você também vai ser confiado com a fé para você dar metade do pão para aquele grupo de 50. E daí eu comecei a entender que o que Jesus queria não era um milagre. Jesus queria que você chegasse na primeira pessoa e falasse, Jesus, eu vou dar um passo. Oh! Nas mãos dos discípulos. E de repente alguém dá um berro. Uou! Multiplicou o pão aqui. Daí o cara tenta de novo. Uou! Uou! Oh my God! E começa o negócio, cara. E é uma enxurrada de milagres. Sabe por quê? O que Jesus estava procurando não era um milagre. Eram 5.000 passos de fé. Toda vez. O que é que você tem nas tuas mãos? Você olha para a tua mão e fala assim, cara, Jesus, eu não tenho nada, cara. Tenho 5 pães e 2 peixes. Por que eu estou falando isso? Porque a gente gosta de coisa grande. Eu comecei a entender que a gente gosta de estádios lotados. É legal, cara. Eu curti pra caramba sábado. Mas o Francis Chan falou uma coisa para mim, falou para todo mundo, eu peguei para mim. Ele falou assim, ó, se você está me escutando aqui hoje e você não tem uma leitura diária da palavra, abandona agora e vai para casa. Porque você está falando, Lord, send me. Ele vai te enviar. Você chega lá, você tem o que para falar? Faz sentido? O Senhor falou comigo, encara teu problema. Usa o que eu te dou nas tuas mãos. Contando que você tem a minha bênção. Aquilo que está nas tuas mãos vai multiplicar. E eu finalizo com isso aqui, Marcos 8. Se a banda puder subir. Versículo 14. Versão, o relato de Marcos 8 é o relato depois das 2 multiplicações. Então a gente leu a primeira, teve uma outra, logo na sequência, 4.000 pessoas sendo alimentadas através de 7 pães. E Jesus, então, no versículo 14, ele fala assim, os discípulos se esqueceram de levar, todo mundo achou? Marcos 8, versículo 14. Está na tela. Os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Fala comigo, um pão. Fala comigo, um barco. Eles estavam num barco com um só pão. 13 pessoas. Jesus os preveniu dizendo, fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles começaram a discutir entre eles dizendo, ele diz isso porque nós não temos pão. E Jesus percebeu o que eles estavam dizendo. E ele fala, por que vocês estão discutindo sobre o fato de não terem pão? Eles pensaram, ele está falando de fermento, deve ser porque ele descobriu que a gente não tem pão. Jesus fala assim, por que vocês estão falando sobre não ter pão? Vocês ainda não percebem nem compreendem
Vocês têm o coração endurecido. Fala comigo, coração duro. Será que tendo olhos não veem, tendo ouvidos não ouve? Vocês não se lembram de quando eu parti os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pães, de pedaços de pães vocês recolheram? Eles responderam 12. E de quando eu parti os 7 pães para os 4.000? Quantos cestos cheios de pães vocês recolheram? Eles responderam 7. Ao que Jesus lhes disse: vocês ainda não entendem ou compreendem? Primeira recomendação é: encara teu problema. Segunda é: usa aquilo que você tem nas tuas mãos. Você pode julgar que não é nada, mas se tiver a bênção de Deus, Ele tem poder de multiplicação. Não fica pensando: Deus, um dia que o Senhor me puser em frente de um estádio. Cara, você tem uma rua, você tem uma escola, você tem uma faculdade, você tem um trabalho. É lá. O que é que você tem nas tuas mãos? E a última coisa é que, inevitavelmente, eu senti o Senhor falando comigo: você vai encarar uma situação onde você está num barco com um só pão. Cara, eu não sei, talvez você já experimentou muitos moveres de Deus no teu passado, só que hoje você está falando assim: eu estou hoje num barco com um só pão. Sabe, naquele momento você tem a opção de você começar a focar em uma das duas coisas. Ou você foca no fato que você tem um só pão, ou você foca no fato que naquele barco tem Jesus sentado, que multiplicou as outras vezes que você estava sem pão. Faz sentido? E o que Jesus fala é que a pessoa de coração duro é a pessoa que não consegue lembrar aquilo que Jesus fez. E uma das coisas que eu comecei a entender também é que nesse processo de falar: Deus, eu quero ser aquilo que o Senhor quer que eu seja, o Senhor está me levando, voltando. Lembra o que eu fiz na tua vida em 98? Eu conto isso porque ontem eu estava em Tampa, na Flórida, lá no Busch Gardens, e no meio de todos os parques, eu senti Deus falando comigo: Theo, faz tempo, mas foi aqui que eu te encontrei. E eu comecei a sentir o Senhor começar a trazer meu coração ficar macio de novo. Quando foi a última vez que você chorou na presença de Deus? Quando foi a última vez que Ele te visitou miraculosamente? Feche os teus olhos onde você está nesse momento. Talvez você está aqui hoje e eu senti Deus para a gente orar em relação a isso. Antes de nós continuarmos com as outras questões que eu sei que Ele quer fazer, mas eu senti o Senhor falando assim, só para trazer de volta a memória. Você fala assim: eu acredito em tudo que você falou, porque lá atrás eu experimentei isso. Lá atrás eu experimentei isso. Mas hoje, cara, eu estou num barco com um só pão. E Jesus está falando assim: será que você não entende? Será que você não compreende? Será que você não lembra aquela vez que tinha 5.000 e eu tinha só 5 pães e 2 peixes? Será que você não lembra aquela vez que tinham 4.000 eu tinha só 7 pães? Quando você não lembra é porque teu coração está duro. E hoje eu senti o Senhor falando: eu quero trazer de volta a memória. Assim como ontem eu tive esse momento de memória com Ele. Deus, o Senhor me resgatou nesse lugar. Parte de mim queria que eu tivesse ido lá para Tampa antes mesmo do Descent. Mas o Senhor sabe, eu sei que, sabe, só de ter ido lá eu falo: Deus. Coisa doida é que eu trombei um colega de colégio, cara, lá de São Paulo. Eu entrei no Panera Bread, eu trombei com um cara, ele falou assim: Theo, cara, eu tava no estádio. O cara estudou comigo lá em São Paulo, cara, a gente se formou junto. E daí no meio daquele negócio de abraçar e papá, ele olhou pra mim e falou assim: Theo, você alguma vez imaginou que esse negócio ia estar acontecendo com você, cara? Eu falei: cara, não. E daí ele falou assim pra mim: sabe por quê? Porque você foi um passo por vez, um sim por vez, um sim por vez. Qual que é o teu sim hoje que você tem que dar para Deus? Qual que é hoje o momento que você fala assim: Jesus, eu escolho olhar para o fato que você está no meu barco e não o fato que não tenho tudo aquilo que eu preciso, ou não estou tendo o romper que eu preciso. Espírito Santo de Deus, sopra sobre esse lugar agora. Eu peço que o Senhor vai estar tocando corações agora. Traz de volta a memória. Renova
renova a paixão. Hoje à noite é uma noite onde o Senhor vai renovar o primeiro amor. O Senhor vai renovar a sensibilidade do teu coração hoje. Feche teus olhos, é só você e o Espírito Santo. Não precisa nem orar, só espera nele. Onde você está? Só espera nele. Sopra sobre esse lugar, Espírito Santo. Vem com teu fogo, vem com teu sopro, vem com teu toque. Está te tocando agora fisicamente, não por fé, mas fisicamente você está sentindo o toque físico dele, seja com calor na tua fronte, nas tuas mãos, no teu peito. Alguns estão sentindo até eletricidade. Aonde você estiver agora no teu corpo, você está sentindo um toque físico do Espírito Santo. Fica de pé onde você está tocando, sentindo um toque físico do Espírito Santo. Fica de pé onde você está sentindo um toque físico do Espírito Santo. Continua, você que está de pé, continua focado nele. Mais, Senhor. Deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer, oh, oh. Deixa o céu descer, deixa o céu descer. Enquanto você sente o toque físico do Espírito Santo, fica de pé onde você está. Físico, não por fé. No teu corpo você sente a eletricidade, o tremor, o fogo de Deus. Ele está te dando sinais hoje.